Bom dia a todos. Bom dia, meus irmãos, a todos. Bom dia, irmã Maria Rosa. Graça e paz para Bom todos. dia a todos. Bom dia, irmão Paulo. Bom dia. Graça e paz. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bom Marlene. dia. Vamos orar? Irmão Paulo, eu vou fazer a primeira oração e você faz a segunda, ok? Correto. Oremos. Grandioso Deus, que o Senhor seja o nosso castelo forte, nossa cidadela fortíssima, aquele que nos guarda, nos livra, nos orienta através do Teu Santo Espírito. E suplicamos neste momento a unção do Espírito Santo sobre a vida do irmão Paulo, que trará a mensagem para nós hoje. Que esse mesmo Espírito possa ser derramado sobre todos nós, que o nosso entendimento possa abrir, que o Senhor possa nos fazer entender a tua mensagem, o teu querer para a nossa vida. Que morra o nosso eu, que reviva Cristo em nós. Que nós possamos, nessa caminhada, nessa manhã, continuar caminhando numa Canaã celestial, segurando as tuas mãos. Senhor, não solte as nossas mãos. Nós somos como crianças aqui e precisamos da tua orientação, do teu cuidado paternal sobre nós. Não só sobre nós, mas também sobre aqueles que irão assistir depois no YouTube, sobre os nossos familiares, nossos amigos, vizinhos, vizinhos. Ó Deus, abençoe este mundo que está precisando muito de Ti. E nós estamos aqui te buscando a Tua presença, a Tua orientação, o Teu amor, o Teu perdão, que o Senhor possa abrir a nossa mente, que o Senhor possa nos dar inteligência, discernimento, entendimento dos altos céus, que o Senhor venha dirigir tudo em nossa vida, dirigir esse culto que estamos dedicando a Ti. Nós somos gratos a Ti pela vida, pela saúde, pela boa noite que o Senhor nos concedeu, pelo despertar feliz com vida e por estarmos aqui na Tua presença. Fale conosco, Pai. E cale o homem e fale Deus. Somente o Senhor venha falar aos nossos corações neste momento. Dá-nos a Tua paz. E se há alguém aqui triste, precisando de alguma bênção, que essa pessoa possa receber essa bênção dos altos céus neste momento. Mas, Senhor, o que mais precisamos é do Senhor Jesus nas nossas vidas. Da unção do Espírito Santo, do Teu amor sendo derramado por nós e da guarda fiel dos Teus santos anjos. Sê conosco, Tu sabes as nossas reais necessidades, Pai. Supra as nossas necessidades. Nos abrace nesta hora e suplicamos humildemente por Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. 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 Vamos fazer uma pequena oração de intercessão. Senhor, atenta para teus filhos no estado de Israel, quando começou uma forte ação de transformar em lei a proibição de pregar a palavra de salvação de Cristo. Há um grupo muito forte que faz esse trabalho, chamado por Israel. Senhor, apresenta a tua bênção protetiva para que essa lei não saia. Nós também intercedemos pelo nosso país, Brasil. Nós estamos numa situação singular, mas esse país se transformou ao longo do tempo em um país em que nunca houve mais perseguição religiosa. E também desejamos, Senhor, que isso continue. E isso também seja um motivo para um despertar forte de todas as igrejas que estão engajadas na pregação da salvação por Cristo. Assim, Senhor, seja a tua misericórdia para com estes dois povos e para que nós possamos testemunhar com clareza e convencimento por obra de teu Santo Espírito. Amém. Muito bem. Amém. Bom, Paulo, a palavra é sua, mas a voz é do Senhor, amém? Exatamente, exatamente. Deixa-me agora localizar as coisas. Vamos lá, share screen. Aqui. Share. Vamos ver
se todos já estão conseguindo ver o que nós Estamos temos. sim. Está visível. Sim. Muito bem, deixa eu agora ampliar a tela. Vamos começar por uma observação de 1 Coríntios 13, e nós temos 1, 3 e 4, 6 e 7. Ainda que eu falasse em línguas, as dos homens e dos anjos, se eu não tiver o amor, seria como um sino ruidoso ou como um símbolo estridente. Símbolo também é um instrumento que toca mais ou menos como um sino. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso adiantaria. O amor é paciente. O amor é prestativo. Não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente. Não procura seu próprio interesse. Não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Muito bem. Isso daqui, neste texto, nós percebemos diversos conceitos psicológicos, e para nós vai ser o foco da nossa continuidade da vida na alma, da vida no espírito, introduzindo noções das paixões e o pecado. Eu hesitei muito de tratar do que se chama análise do caráter. E eu pensava entrar diretamente no tema passional e o pecado. Mas, acordando cedo de manhã, me veio, curiosamente, mas não tão curiosamente, uma ordem dizendo que eu preparasse um questionário para as pessoas, eventualmente, que quiserem responder, possam responder. Muito bem. Diante disso, eu fiquei, durante uma manhã, trabalhando essa questão do questionário, e veio também uma demanda interna de eu discutir a questão do caráter. Então, eu disse assim, bom, vamos começar por fazer uma apresentação sucinta sobre essa questão do caráter. Então, esse texto que está aqui, ele se transformou num texto referencial, porque aqui dentro desse texto existem temas que são voltados ao caráter, por um lado, e temas que são voltados para questões passionais, que nós vamos explicar qual é um pouco a diferença disso. E, começando por esse texto, eu disse assim, bom, é um bom texto para nós levantarmos essa questão. Muito bem. Vamos também a Êxodo 20, versículo 5. É uma continuidade da discussão da lei, mas tem uma coisa muito importante. Vamos lá. Não te encurvarás a elas e nem as servirá. Esse elas aqui são as imagens. Muito bem. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações daqueles que me odeiam. Em outras traduções, daqueles que me aborrecem. Essas variações de tradução ocorreram com uma atualização entendida da versão anterior de Almeida. Mas todas as duas formas, tanto eu botei uma que está mais atual, e me aborrecem,
como formas compreensíveis. Vamos lá. Esse trecho, o Senhor teu Deus, ele também é conhecido como lei da visitação, por causa da palavra eu sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Senhor Deus, sou zeloso e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações daqueles que me odeiam, me aborrecem. Muito bem. Isso está sendo dito com uma clareza muito grande, que nós não somos apenas afetados por nosso pai e mãe, mas que há uma continuidade na família, até a terceira e quarta geração. E isso foi também constatado nos desenvolvimentos de muitos estudos. Então, na nossa conversa inicial, nós usamos textos abundantes para discutir a alma. Nós discutimos sobre aspectos funcionais, positivos, e não chamamos a atenção sobre consequências dos ancestrais sobre o nosso tempo presente. Quando eu digo nosso tempo presente, estou dizendo todos nós que estamos vivos aqui conversando. Em outras palavras, a nossa vida se constituiu na parte anímica com consequências de ancestrais nossos, e não simplesmente do nosso ancestral imediato, papai e mamãe. Isto é um fato que foi também confirmado no mundo científico e nas investigações que foram feitas. E não é uma coisa muito simples. Por quê? Se eu olhar eu atual, um de nós, temos 2 pais, admitindo que eles estavam vivos e participaram plenamente de nossa educação. Depois nós temos 4 avós, pelo nosso pai, pela nossa mãe. Então são 4 avós. E dos avós nós temos 8 bisavós. Isso quer dizer, lendo a lei da visitação, nós podemos estar sendo afetados, por exemplo, por um dos nossos 8 bisavós. Isso é fato, entendeu? Então, essa questão ela tem que ficar atenta, porque dentro da família, um irmão, uma irmã, podem estar vivendo não somente tão diretamente pelas influências de papai e mãe, mas pode ter por algum avô, pelo lado de pai ou pelo lado de mãe, ou por algum dos 8 bisavós. Isso é um fato. Isso foi, inclusive, as consequências disso foram estabelecidas e descobertas também por observação e estudo por poucas pessoas, mas que conseguiram perceber. Então, um dos problemas que nós temos dentro da vida familiar é o problema do pertencimento. Ou seja, toda a vida familiar ela é dada primeiro por pertencimento, se a gente olhar o escopo geral da família. Depois, também temos uma questão outra, que é da hierarquia. Se a gente já começar a perceber a questão do pertencimento e a questão da hierarquia, nós já vamos ver como é que as famílias podem ser atacadas pela força do mal. Primeiro, destruindo o pertencimento. Segundo, destruindo a hierarquia. Nós vamos buscar até entender isso. E depois, também, a participação completa de uma pessoa no seio da família. Essas questões são tão fundamentais que isso começa no útero. Sim, isto começa no útero. Ou seja, essa noção profunda do pertencimento.
essa noção profunda da hierarquia, essa noção profunda do reconhecimento do outro, ou seja, daquelas características naturais que são ganhadas por cada ser que nasce, porque há diferenças de dons, seguramente. Alguns nascem com dons, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples, para a música, outros para a matemática. Mas estou dando dois exemplos simples, mas há quem nasça com facilidade extraordinária para a música e outros para a matemática. E tem uma quantidade enorme de dons que são recebidos pelos seres humanos. Quem os dá? O Pai Celestial. Por que o Pai Celestial os dá? Porque ele ama distribuir os seus dons assim amplamente para cada ser humano. E também porque quando nós nascemos, assim, é muito próprio que Deus dê o dom ou os dons que essa pessoa vai desenvolver na sua vida e trazer não só o bem para si mesma, mas o bem para a sociedade, com as qualidades todas que pertencem à sociedade humana e que alguns contribuirão de um modo, de outro e assim por diante. Portanto, nós temos, por todos os direitos da Constituição que Deus nos deu, como nós mostramos naquela longa conversa sobre os dons da alma e também o dom espiritual. Mas nós nascemos, primeiro, tendo que nos organizar de uma maneira anímica, ou seja, a gente tem que tomar posse do corpo, da alimentação correta, da educação correta, da referência amorosa da mãe, que é a mais importante no primeiro momento. No segundo momento vai entrar o papai também. E nós temos, além disso, uma influência dos nossos ancestrais, avós e bisavós. Descobriu-se também que não só os bisavós, de uma maneira mais direta, mas tios-avós, tios-bisavós podem afetar. Por quê? No nível ancestral, muitas pessoas de nossa família ancestral foram rejeitadas. Algumas se suicidaram, outras se transformaram em bandidos, e isso fica guardado no seio da família. Porque a família não é uma coisa gratuita. Não é. A família é o dom de Deus que ele deu para que o ser humano se desenvolvesse, crescesse e ocupasse o planeta inteiro. Então, nós não podemos subestimar as nossas heranças familiares. Isto é muito importante. Há algumas pessoas que costumam dizer assim, caramba, você é o retrato do teu avô. E não é falsidade. Ou seja, as pessoas que conhecem esse avô percebem que um dos netos tem um jeito muito especial daquele avô e o outro não tem. Ou vai ter de uma avó, ou vai ser mais influenciado por um tio, avô, ou por um avô dos bisavós, entendeu? E isso muitas vezes é bem perceptível dentro de uma família. Então, essa ideia tão fundamental de que na lei da visitação ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração é uma questão central dentro do ensino que a gente deve ter e deve ser perceptivo e buscar estudar e buscar entender, porque isso está bem assim, certificado a nós em Êxodo 20, versículo 5. Então, entendendo essa questão muito fundamental, vamos prosseguir. E eu fiquei meio hesitante se eu trataria diretamente das paixões ou daria alguma informação muito básica sobre o que é caráter. Eu quero, antes de falar disso, dizer por que o conceito paixões.
e não o conceito amor. É bom a gente já distinguir isso de início, embora eu não vá tratar exatamente nesta aula, no nosso encontro de hoje, das paixões. Paixão é, por definição, uma distorção do amor. Ou seja, existe uma forma legítima de que o amor se manifeste. Amor, nós trouxemos logo na primeira apresentação, aquela descrição do amor, de algumas qualidades do amor, não todas, bem entendido, porque é enorme. O amor é enorme, ele é amplo, ele tem qualidades extraordinárias, mas aquelas qualidades mencionadas ali são qualidades notáveis para o convívio em sociedade. Sim, e é interessante, foram enunciadas como qualidades, enquanto no Decálogo eles são anunciados como um dever. Não matarás. Não levantarás falso testemunho. Isto é um dever, isto é imperativo. Nessa situação do apóstolo Paulo, ele não tratou do imperativo, ele tratou da qualidade que se manifesta no amar. Então, nós temos um imperativo na lei e temos uma percepção em diversos textos bíblicos dessa qualidade, ou qualidades, também chamada de atributos, atributos do amor. E quero chamar uma coisa mais importante a atenção de todos. Deus deseja muito mais o nosso amor do que o nosso rigor na execução da lei. Por quê? Porque o amor abre todas as portas dos bens, das qualidades, dos atributos. E uma das coisas, isso eu não escrevi aqui, mas eu vou citar, que Deus pediu, e a única coisa que na realidade Deus pediu: filho meu, dá-me teu coração. E no coração está a sede do amor. Mas já vou adiantar. Quando o ódio se explicita, ele vibra no coração. Mas qual é a relação entre o ódio e o amor? Vamos deixar essa pergunta no ar. Nós vamos ter muitas perguntas no ar, propositalmente. Então, quando nós bloqueamos, voltando à questão família, bloqueamos tios, avós, tias, pessoas que podem afetar as relações no conjunto familiar. Essas questões, elas podem, e nós estamos afirmando, pela lei da visitação, ir impactar em 2 gerações diferentes lá na frente. Isso é fato. Então, nós também podemos, assim, observar pessoas que a gente ouve falar que dizem assim: eu tenho bom pai, uma boa mãe, recebi boa educação, mas eu tenho essa aflição dentro da alma que eu não entendo de onde vem isso. Isso é comum ocorrer, sobretudo para quem lida com pessoas no campo educacional e também no campo terapêutico, de vir essa expressão perplexa. Eu não sei por que eu sinto isso. E muitas das coisas que podem ser sentidas é um vazio no coração. É uma falta de fundamento no coração que gera uma angústia, ou gera um vazio, e gera uma noção de falta muito grande. Essas questões, elas existem, elas são citadas pelas pessoas. Mas ainda há muitas pessoas que têm inseridas dentro da alma delas, e que a gente pode atuar no processo terapêutico, que elas não merecem ser amadas.
Existem técnicas especiais para testar isso. E isso fica registrado no corpo físico. E nós temos que lidar com essas questões logo no início da terapia, se isso for percebido, para que a pessoa comece a aceitar que ela merece ser amada, porque Deus nos ama a todos. E como que acontece que uma pessoa venha a sentir que não mereça ser amada? É tragédia, é uma dor e persegue uma vida por muitos e muitos anos. Então, isso são coisas tão fundamentais que me veio a decisão, por essa ordem que eu recebi, de assim, trate dessa questão, mas nós não vamos tratar com grande profundidade, nós vamos identificá-las, que eu já considero um bom trabalho. E depois nós vamos trabalhar as paixões. E explicarei melhor ainda isso. Vamos em frente. Existem grandes fases na vida humana do jovem. Obviamente, a primeira fase é ser gerado no útero materno. Bom, se é a primeira fase, nós temos que pensar em algumas fases que existem que a gente pode considerar fundamentais. Primeiro, a vida no útero. As pessoas acham que um neném, o feto, vamos chamar tecnicamente assim, que ele não sinta nada, que ele está lá sendo formado, e porque está sendo formado, as coisas são muito biológicas. Não, não. Rapidamente o feto sente e se manifesta. Quem é mulher e que foi atenciosa com a sua vida desse novo serzinho no seu útero, sabe que o feto ele se movimenta, sabe se a mulher está alegre, feliz, assim, num estado profundo de feliz de receber esse ser, que isso tem uma percepção. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, grande terapeuta, extraordinário, que sempre conversava com o seu nascituro. E ele colocou uma música muito bonita para que ele ouvisse no útero. E ele ouve. E ele fez uma coisa interessantíssima. Ele disse assim, Paulo, quando ele nasceu, eu estava contemplando na sala o nascimento dele, e logo que ele saiu do útero, eu toquei esta música. Imediatamente ele olhou para mim, de onde vinha o som da música. Ou seja, ele foi educado a ouvir. E ele se comunicou com o filho, sendo homem, através desse contato, de tocar essa música. E seguramente o pai também pode expressar o seu afeto tocando no útero da mulher, expressando, orando. Isso é normal, isso é saudável, isso é receber a criança em si como pai, porque o pai é o representante de Deus nessa fase da infância. O pai é como Deus. Isso é muito importante. Outra coisa, que foi uma descoberta, assim, absolutamente inusitada, por um médico tcheco, Stanislav Grof. Ele descobriu uma série de problemas que surgem na chamada fase perinatal. Peri quer dizer próxima ao nascimento. Um pouco antes, durante o posicionamento da cabeça do feto, a travessia forte que ele tem que forçar
a travessia pela vagina e a saída no mundo da luz material. Não é tão material assim, mas disso. E descobriu que, por um longo trabalho com mais de 2.000 pessoas, haviam reclamações diferentes do que se conhecia, do que se conhecia até então. E ele descobriu que essas reclamações, curiosamente, apareciam como temas de filosofia dos filósofos do século XIX e do século XX. E ele descobriu que esses filósofos reclamavam disso de uma forma filosófica, porque eles sofreram dificuldades na fase perinatal. Essa é uma fase difícil de ser trabalhada. Depois, nós temos uma fase dos 7 primeiros anos. Nessa fase dos 7 primeiros anos é que surgiu o que se conhece como análise do caráter. Quer dizer, nesta fase é implantado o fenômeno do caráter. Digamos assim, se houvesse perfeição total no processo da vida uterina, da fase perinatal, eu bati aqui no computador, essa questão do caráter, ela seria minimizada. Então, aqui está uma leitura para a gente admitir. Vamos voltar à fase anterior, depois eu entrarei na fase da puberdade. Mas observe bem, só uma pergunta, mas por que tratar isso aqui? Porque nós temos que tomar uma direção em como nos comunicar com as pessoas que têm os problemas nessas fases. E muitas vezes, no momento, não é ensinar alguma coisa do processo religioso. Não. Muitas vezes nós vamos ter que acolher pessoas que vão falar das suas dores e que pedem até oração. É muito normal, por exemplo, as pessoas pedirem oração nas quartas-feiras. E quando eu ouço, eu costumo frequentar as quartas-feiras, que eu gosto muito, e eu fico ouvindo as pessoas pedirem, primeiro por doenças, né? É muito comum. Mas tem horas que eu digo assim, bom, isso não é propriamente uma doença, isso é um problema que vem e que produz um adoecimento. E as pessoas, de certa forma, parecem entender que a doença é inexorável. Não. A doença surge do adoecimento. E o adoecimento surge de problemas que vêm daí. Problemas que são instaurados dentro da alma e que impedem a expressão espiritual do ser humano. Por isso que nós estudamos as questões anímicas de uma forma positiva, porque a maior parte das citações foram positivas, algumas já apresentavam reclamações. Por exemplo, Davi foi um especialista nisso, em cultivar a alegria, isso, e também pedir proteção contra os que queriam assassiná-lo. Quer dizer, isso angustiava-o, porque era um perigo que estava no ar. Então, vamos entender, isso é extremamente importante. Agora, prossigamos. Esses 7 primeiros anos, a gente chama de setênio, é um processo que surge na educação da criança de construção da individualidade dela. Quando eu falo individualidade, vamos lembrar o que nós falamos anteriormente, o si mesmo, ou o eu mesmo, porque a criança ela tem o direito de se individualizar e de se transformar eu, e ela se conhecer nos dons que ela recebe de Deus. Então, há uma dinâmica psíquico-corporal que vem do pai e da mãe. A primeira é a noção de união. O bebê, quando ele nasce, ele não se percebe. Ele sente que ele é uma continuidade da mãe. Isso é bem saber. O bebê dá um chorinho,
se a mãe já entende o chorinho dele, vamos dizer assim, um esboço de fala, que seja, ela sabe se o neném fez o pipi, ela sabe se ele está incomodado, ela sabe se ele está com fome. Então, há uma dimensão de crescimento do bebê para com a mamãe, que é, primeiro, ele é unido à mãe, ele é indistinto à mãe. Bebês novinhos são indistintos de mamãe. Aí ele precisa se separar da mamãe. Por quê? Ele não é a mamãe. Ela tem que ser ela. Então, vai separar da mamãe. Essa separação, ela começa... Vou dar um exemplo muito simples. Quando a mamãe não pode atender ao neném, por exemplo, se ele está com fome naquele momento e que ela vai ter que dar de mamar. Mas, da mesma forma que tem que separar, ele tem que reunir. Porque quem só pode se unir, quem se separou. Porque senão fica indistinto. Olha, já vamos dar uma dica. Uma mãe que não sabe conduzir a separação, uma mãe nervosa, uma mãe que vai dar de mamar com angústia ou com raiva ou com um despreparo completamente porque foi abandonada, ela vai começar a passar essa vibração para a sua criança. Mas vamos voltar aqui na sequência. Então, se foi uma união completa, precisa haver uma separação e precisa haver uma reunião. Porque essa reunião, ela já se apresenta depois da separação. Depois que o eu da criancinha vai começando a se manifestar. E quem conviveu com os nenéns nessas fases, começa a perceber que os nenéns começam a reclamar de uma coisa, começam a querer outra, e que a gente começa também a perceber que ele quer. Quando vem a reunião, começa a se desenvolver o amor. Nós precisamos entender com grande força. O amor é, desde o início, o seguro garantido do bebê, desde o útero. O amor é a força mobilizadora de tudo. E a criança que vive essa etapa, ela vai vencer na cognição. A cognição quer dizer conhecimento. Porque o que ela recebe de herança do Pai Celestial, por meio do pai e da mãe, e por meio da família, ela vai desenvolver cognição. Então, pode ser uma pessoa que tenha cognição, por exemplo. Eu não vou entrar nas descrições dos tipos vamos dizer assim, de personalidades. Eu vou dizer assim, é simples a gente entender, tem pessoas que têm cognição científica muito boas e outras que têm cognição corporal muito boas, porque são pessoas que se desenvolvem nos esportes, na dança, na arte corporal. Sim, isso existe. E isso é dom. Bom, então, essa fase que está aqui, ela é uma fase importantíssima. Agora, eu pergunto, só vou fazer uma pergunta para lançar uma questão muito comum no Brasil. Vocês já observaram, se é que observaram, ou se é que sabem disso, que é comum no Brasil seres humanos que nascem e que só vão conhecer as mães porque jamais conheceram um pai. Ou seja, sobretudo nas classes sociais, na base da pirâmide, é muito comum isso. Depois eu posso até voltar a discutir esta tragédia. Bom, esta tensão de união, separação, reunião, amor e cognição, ela se resume em separação e união. Por quê? Veja só, a vida da criança é assim, mas na vida como ela vai, por exemplo, se casar, ela precisa conhecer primeiro, ela pode
se sentir um tanto separada, mas ela almeja a uma união. Então, o casal futuro vai trabalhar união. Ora, se o casal futuro vai trabalhar da separação à união, como que a vida infantil não vai afetar isso? A pergunta é essa. E afeta. E olha, nós temos que agradecer ao Dr. Freud e ao Dr. Reich que adentraram esse problema. Por quê? Esse problema a gente pode trabalhar como distúrbios da expressão das qualidades potenciais do ser humano. Agora, como que esses distúrbios aparecem? E como que eles foram descritos? Como tipos de caráter e como sistema passional que gera uma máscara. Ou seja, no sistema passional, nós nos apresentamos com uma máscara de personalidade. O que é uma máscara? É uma forma que a gente se apresenta aos outros, mas que não é verdadeira, mas que é o que a pessoa entende que ela vai se defender desse jeito. Sempre é um assunto de defesa. E o tipo de caráter também é uma defesa. Só que a criança não tem escolha. Ela vai, eventualmente, desenvolver um tipo de caráter ou outro, conforme a vida em família. Esse é um assunto que ninguém escapa. Eu quero simplesmente dizer que a noção de bom caráter ou de mau caráter é uma adjetivação que não faz tão sentido, a não ser que a pessoa queira dizer que os atributos daquela pessoa, quaisquer atributos, sejam dominantemente bons e outros atributos não sejam nada bons. Porque existem atributos que surgem por distorção. Ou seja, a pessoa não nasceu uma malvada, uma criminosa, por definição. Então, vamos prosseguir nisso para ver o que é isso. Em cada subfase do desenvolvimento, em função das relações parentais ou equivalentes, por que eu digo equivalente? Ele pode ser um órfão, ou ele pode ser uma pessoa adotada por um pai e uma mãe adotivo. E o pai e mãe adotivo, primeiro, não pode deixar no tempo oportuno que a criança entenda que ela foi adotada, de honrar o pai e a mãe, não vamos dizer nem pai e mãe, a genitora e o genitor. Tem que honrar, porque se eu estou na condição de pai adotivo, da mesma forma que é dito na lei que honrar pai e mãe, eu tenho que honrar como pai adotivo o pai, vamos chamar de genitor, e a genitora dele. Por quê? Ele não exerceu a paternidade no sentido amplo. E a mãe também, porque ela doou o filho logo depois do nascimento. Então, cabe-me, e isso resolve o problema do adotivo. Porque eu, pai, tu, mãe adotiva, honro o pai e a mãe. Mesmo que eu não saiba, não tenha uma fotografia deles, mas eu falo, eu digo àquela criança que é uma gratidão ela estar conosco como papai adotivo, mamãe adotiva, e honro o pai, oro pelo pai, oro pela mãe, genitor, genitora. A criança se sente duplamente acolhida, porque o pai adotivo e a mãe adotiva honra a sua genitora, o seu genitor, e ela vai se adaptar às condições ambientais dessa família. Ela vai se sentir participante dessa família. Ela vai desenvolver amor. Ela vai estar adaptadamente à realidade dessa família, que traz outras realidades que não são dos genitores originais. E o pai e a mãe adotivo precisam ser muito atenciosos, porque aquela criancinha traz coisas daquela outra origem biológica. A mamãe, quer dizer, a genitora e o genitor. E isso pode afetar também essa criança adotada. Ou seja,
se essas coisas fossem ensinadas às pessoas, embora eu saiba que os juízes avaliam a disposição parental de um pai adotivo, de uma mãe adotiva, fazem perguntas, veem a condição de ambiente. Isso existe um pouquinho esse cuidado. Mas fica faltando muito aos juízes que são juízes da vara de família, de eles vamos dizer assim, deles se aprofundarem nessas questões. Porque isso está na Bíblia e também está nas ciências humanas. Ou seja, as descobertas, aliás, eu vou dizer para vocês, as descobertas que foram feitas pela ciência são a confirmação da Bíblia. Só que a Bíblia, ela não deu isso de uma forma didática. A gente tem que estar investigando em tal livro, entender isso, entender aquilo. Mas, assim, nós temos hoje uma quantidade de cognições, de conhecimentos preciosíssimos. E até se eu estivesse conversando aqui com jovens, como eu percebo que ninguém ali é jovem, mas isso poderia ser um estímulo para esse jovem fazer uma escolha profissional em cima disso. Tal a importância disso para o funcionamento da sociedade humana. E isto foi sentido e mostrado, se nós voltarmos à Torá, isso foi sentido e mostrado, e Deus recomendou procedimentos para que a população fosse desenvolvida muito bem. E mais ainda, eu vou lembrar, por que eles ficaram 40 anos no deserto? Porque Deus entendeu, embora possa ter dito que Moisés cometeu um erro, porque ele bateu na rocha, em vez de declarar a rocha dê a água, porque a rocha é Jesus, ele bateu, e isso ele foi punido e não entrou, mas viu Canaã à distância, mas voltaram para ficar 40 anos vagando no deserto. Por quê? Para eliminar uma geração inteira. Por quê? Porque eles vinham do Egito. Eles tinham uma cabeça que não conseguiam se separar do Egito. Isso é verdade. 40 anos passados, a maioria já tinha falecido, dos que vieram do Egito, e os que estavam ali nasceram no processo desses 40 anos. Ou seja, é muito interessante isso, não é? Vamos pensar nisso? Veja só, 40 anos no deserto para escapar da influência egípcia, porque o egípcio era uma nação, convenhamos, extremamente culta à moda deles, com vamos dizer assim, com uma religião muito complexa, com atitudes, entendimento e formas de lidar em sociedade também muito complexas. Eu estou estudando aqui muito essa questão dos egípcios para poder entender melhor como é que era, e isso afetou, porque aqueles hebreus, e mesmo aqueles que não eram hebreus, mas que aderiram, eles foram educados, quer queiramos ou quer não, como egípcios, quer dizer, dentro da cultura egípcia. Vamos adiante. Assim, se o caráter não é uma coisa imperativa, mas ela surge por uma adaptação defensiva da criança, nós tratamos o caráter como defesas de caráter. E eles têm nomes próprios. Eu vou citar nomes, vou dar uma ligeira noção, mas não vou me deter no caráter. Eu quero deter-me nas paixões, porque elas são mais sensíveis à percepção da vida social. Então, os caráteres têm os seguintes nomes: esquizoidia, oralidade, eu botei oral fronteiriço, depois eu explico, eu volto. Narcisismo, psicopatia, simbiótico, masoquista e histérico rígido. Eu botei aqui eu posso botar simbiótico, ou masoquista, ou masoquismo. Um é o nome do caráter, o outro é do processo. Então, esses são os caráteres que existem. Agora, a pergunta que eu faço: será que alguma pessoa presente agora, aqui, nós todos, não temos defesas de caráter? Impossível. Porque eu disse, nós não nascemos em famílias perfeitas. Agora,
eu vou falar uma coisa que não está. Interrompe aqui. Eu vou falar uma coisa que não está mencionada aqui. A defesa de caráter. Bom, primeiro, todo ser humano nasce com patrimônio genético. Esse patrimônio genético, ele está incluído naquela lei da visitação. Ou seja, nós herdamos geneticamente muitas coisas de nossos ancestrais e também da família. Muito bem. A defesa de caráter é uma resposta que o bebê e o menininho, a menininha, vai começar a lidar e sentir dos pais. O quê? O problema dos pais é o problema pai e mãe. Todavia, a esquizoidia surge no útero. Muito bem. Se ela surge no útero, vocês vão de convir que ela deve complicar um tanto a herança genética. Então, eu vou começar a chamar a atenção pela esquizoidia que toda defesa de caráter atrapalha a herança genética. Sim, atrapalha mesmo. Tanto atrapalha que nós sabemos qual é a forma corporal dos diversos tipos de caráter. Por exemplo, eu sei muito bem como se organiza a defesa psicopática no tórax e na pelve. Feitissimamente, basta olhar uma pessoa que seja, vamos dizer assim, dominantemente psicopática para saber que ela é. Mas a gente não costuma falar isso para as pessoas. Vamos dizer, costuma ser mais um segredo de quem é especialista em análise do caráter para que isso não seja usado de uma maneira inadequada. Eu sei como é uma pessoa masoquista e como é a estrutura corporal dela. Não tem nada a ver com uma estrutura psicopática. Eu sei como é uma estrutura rígida, também chamada de histérica. Isso eu explico até depois por quê. Porque a última fase da evolução da criança, que não foi afetada por esquizoidia, por oralidade, por narcisismo, por psicopatia, por simbiótica, por masoquismo, se ela é afetada nessa última fase, que é a mais próxima dos 7 anos, tem um impacto, sim. Mas ela não tem impacto das fases anteriores sobre a herança genética dela. Vou dar um exemplo de impacto. Os ossos crescem através de uma função, de uma característica chamada trabécula. Por exemplo, uma pessoa pode diminuir e interromper seu crescimento por um problema de defesa de caráter. Interrompe. Cessa as trabéculas, então ela cresceu o que cresceu e estacionou ali. Sim. Se nós dissermos, olhando pelo pecado, tudo isso é resultado do pecado. Tudo, tudo. E nós precisamos, na igreja, começar a entender isso mais. É necessário, porque eu entendo que isso deveria ser assunto de pré-casamento, mas não. Por exemplo, a Igreja Católica faz uma coisa dessa, mas é muito patético, muito simples. Mas não é para ser simples, é para ensinar uma pessoa que é narcisista e vai se casar, como o narcisismo dela pode ser um problema para o bebê. Por quê? Nós vimos que essa visitação, ela vem de pai para filho, de bisavô, de avó e assim por diante. Ou seja, se nós somos descendentes de Adão e Eva, todos os males têm que ter vindo a partir de Adão e Eva. Só que naquela época eles não eram tão degenerados como nós somos. Sim, depois de tanto tempo, a diversidade humana, as características físicas nos diversos continentes e nas diversas possibilidades de alimentação, menos alimentação, tipo de alimentação. Olha a alimentação aqui.
Por que que ela foi um tema na Torá? Por que que ela é um tema no espírito de profecia? Se nós não entendermos isso, nós não entendemos o que acontece com os seres humanos. É muito importante, minha gente querida. É muito importante. Por exemplo, e Freud, ele foi um pouco além e tomou um rumo. Reich tomou outro rumo e Jung tomou outro rumo. Mas o Freud, ele trouxe uma questão de um caráter edípico, édipo. Ele usou um conceito de um tema que os gregos usaram. E um caráter edípico, ele é um problema da relação do menino com a mãe, no que diz respeito a um desenvolvimento correto da sexualidade. Por outro lado, nós podíamos chamar o complexo de Eletra um problema da menina com o papai, ainda no primeiro CPM, que também afeta a vida sexual. Mas sexual não é de ato genital. Observe bem, não reduza sexual ao ato genital, ao processo inteiro de viver, sob esse aspecto. Então, essas coisas estão bem codificadas. E nós, entendo, precisamos trazer isso para a educação. Educação dos jovens. Por exemplo, eu vou chamar a atenção para a ansiedade. Eu estou fora de Belo Horizonte. Eu estou em outra cidade, no estado de São Paulo. E eu vi, por sistemas de movimentação do corpo, pessoas extremamente ansiosas na escola sabatina. Por quê? Porque a gesticulação e a movimentação involuntária de parte do corpo indicam isso. Quisera eu poder chegar a uma pessoa e perguntar com muita... Você me permite te fazer uma pergunta? Você não vai se incomodar? É só entre nós dois? Por que você me passa uma sensação de tanta ansiedade? Talvez, e com essa fala suave, com essa fala de acolhimento, essa pessoa possa até não saber responder, mas ela disse assim, realmente tem uma coisa que me incomoda. E isso pode ser uma abertura para uma aproximação de quem entende o papel da ansiedade. A ansiedade não lida com o passado. A ansiedade lida com o futuro. Medo lida com o passado. Olha aqui, duas informações importantes. Se nós pudermos fazer isso, se nós pudermos contribuir, se nós criarmos educadamente uma recepção para todos, simplificaria muitos problemas de muita gente. Confesso. Vamos prosseguir? Bom, ainda existem alguns subtipos neuróticos. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou tratando de neurose. Ué, tem alguma coisa diferente, Paulo? Tem. Psicose. Nós temos pessoas fálicas narcisistas. O nome fálico traz a noção do pênis. Então, são pessoas, de um modo geral, machos, que têm uma dimensão do domínio sexual, mas narcisista, voltado para si mesmo. Isso pode gerar problemas de convívio. E tem os passivos femininos. Não tem nada a ver com efeminado. É uma outra coisa. O passivo feminino pode ser um masculino. Sim, pode. Ele tem uma passividade, por exemplo, diante da mulher. Embora possa ser um homem perfeitamente bom no ato sexual, mas ele é passivo, a mulher que domina dentro dele. Quer dizer, tem um desequilíbrio nessa pessoa, mesmo que ele seja um homem, assim,
extremamente sexual, mas ele tem um domínio que está desequilibrado dentro dele. Agora acontece uma outra coisa, que eu chamei oral fronteiriço. Quando junta uma pessoa oral com uma pessoa psicopática, se houver um trauma na vida dele, por exemplo, a morte de uma pessoa importante, eles podem se transformar não só naquele processo que ele já é neurótico, ele pode se transformar num psicótico. E a psicopatia, mas na realidade não o oral. O esquizoide com psicopata dá um grupo perfeito de pessoas para se transformarem em psicóticas. O psicótico é o que perde totalmente a noção do eu sou. Por isso que nós chamamos a atenção na questão anímica de que é importante a gente perceber que também é um dom da alma dizer eu sou. E há pessoas que perdem isso, perdem em todas as questões de neurose e todas as questões de psicose, existe também a questão da intensidade. Um é muito simbiótico, o outro é um pouco simbiótico. Então, tendo feito trazendo esses conhecimentos, eu manifesto com muito carinho que isto é importante de ser considerado dentro da igreja. É importante para fazermos um trabalho profundamente amoroso de resgate de pessoas, que são resgates dentro da dimensão humana. Bom, vamos fazer. O que não é neurótico é esquizofrenia e a ruptura de identidade. Só para dar uma ideia, quem leu o livro de Daniel percebe que uma vez foi dito para ele que ele perderia a sua condição humana e seu coração, e ele foi viver, o rei, foi viver como um animal. Isto é possivelmente uma aplicação que Deus tenha dado sobre esse homem para diminuir questões muito importantes que ele podia ter de psicopatia, porque ele era o rei dos reis. Ele se entendia assim. Então ele foi humilhado, levado a uma condição absolutamente inferior e trazido de volta. E quando ele voltou, ele reconheceu a Deus Pai. E o rei reconheceu e honrou. Ou seja, foi uma lição muito interessante, mas que nós podemos aprender. E eu acredito que ela tenha sido uma lição esquizofrênica. Bom, vamos adiante. Bom, aqui são os resultados da lei da visitação, né? É tudo isso: esquizoidia, oralidade, narcisismo, psicopatia, simbiose, masoquismo, histeria, rigidez. Bom, está dito isso, falamos e isso reúne tudo. Esquizofrenia é outra coisa. Esquizofrenia, os psicanalistas podem trabalhar a esquizofrenia? Podem. Vamos dizer assim, um psicólogo pode trabalhar? Eles não são as melhores pessoas para trabalhar a esquizofrenia. Os médicos pretendem trabalhar com medicina. Muito bem. Só tem mais uma coisa que eu quero dizer. Eu fiz um questionário. Um questionário não, um grupo de afirmativas. Se for interessante, eu vou deixar o meu endereço eletrônico, vou passar o documento para a nossa querida equipe que coordena todo esse trabalho, para passar às pessoas, as pessoas responderem, mas tem uma coisa, eu já vou falar, para terminar aqui nesse momento. Eu espero que as pessoas que aceitarem, elas tenham um compromisso. O compromisso é com o Espírito Santo. Como é isso? Lembra que eu chamei a atenção sobre a intuição? E quando elas forem preencher, elas leiam, mas tendo orado ao Espírito Santo. E pedir ao Espírito Santo que permita que, por intuição, dê o valor de 0 a 100.
por intuição, e não por raciocínio. Ah, mas será que isso passou comigo? Ah, será que mamãe fazia assim? Ou papai isso ou aquilo? Não. A pessoa lê, ela já fez oração, já pediu intuição e ela vai dar uma nota por intuição, para não enfrentar o problema cognitivo, o problema de análise, o problema de alguma raiva, algum ódio escondido, porque isso existe. Isso existe sim. Se a pessoa entrega-se ao Espírito Santo e pede a intuição, ela vai dar uma nota mais verdadeira. Depois a gente faz uma análise, devolve a análise para todos, mas fazemos uma apresentação um pouquinho mais clara de por que esse questionário. E vocês vão ver, para quem quiser fazer, ninguém é obrigado a fazer, até ninguém pode querer fazer, também dá no mesmo. A vontade de cada um. É que tem temas ali dentro muito específicos. E todo mundo vai dizer, não, isso não tem nada a ver comigo, dou 0. Isso é a minha cara, eu dou 100. A pessoa, ela sente, não é para pensar, é para sentir. E sentir através desse pedido de intuição ao Espírito Santo. Bom, fechamos aqui. E com muita gratidão por terem me ouvido, eu sinceramente eu espero que seja refletido isso por todos, pensado com muito carinho, muito carinho. Não tratamos ainda do sistema passional. Isso vai trazer uma surpresa enorme. Vai ser muito mais fácil as pessoas se verem a si mesmas. Amém? E muito grato a ter tido essa oportunidade de expressar isso que me foi pedido. Foi realmente pedido. Eu acordei com essa coisa assim, pá, na cabeça. Assim, então tem que fazer isso. E sou grato. Amém. Amém, irmão Paulo. A dimensão humana precisa ser conhecida, né, todas as suas áreas. Nosso emocional precisa estar bem alinhado com o que Deus pede, né? Deixar que Deus Exatamente. trabalhe, cuide do nosso emocional. Uhum. A Igreja Adventista louva a Deus porque tem vasta literatura sobre isso. Educação de criança, de jovem, casamento. Nós Uhum. temos essa literatura Sim, e é bom conhecer os outros teóricos, né? O que eles falam, mas muito antes deles falarem, a gente já tinha literaturas falando sobre crianças e tal. Isso sim. é tão pertinente, é tão maravilhoso saber que Deus cuida de nós Uhum. e Exatamente. é maravilhoso. Deus seja sempre louvado. Obrigada por essa mensagem. E nós vamos partir agora para a segunda parte do nosso culto. Nós teremos 3 orações, uma cantada pela irmã Nice. Eu gostaria de ver as mãozinhas aqui levantadas. De quem gostaria de fazer a oração? Irmão Paulo, na abinha vermelha, só clica aí para descompartilhar, por favor, por gentileza. Lá em cima tem uma partinha vermelhinha. Só clica para descompartilhar. Ah, peraí um momento. Stop share, não. Lá em cima, peraí, Isso. deixa eu ver. Ou pode... Aí, mais uma vez. Mais uma vez? Isso. Ah, peraí. Foi? Está satisfeito ou não? Ou não Ainda consegui está stop? aparecendo aqui, mas tá, depois eu Ah, tiro. não, vou parar. Stop share. Pronto. Isso, Está tudo em maravilha. inglês, então É, vamos lá. muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Alguém gostaria de fazer oração? A irmã Nice vai fazer a terceira oração cantada. Nós, 2 orações. Vamos orar ao Senhor. É o momento de nós falarmos com o nosso Deus. E isso é um privilégio que nós temos, né? Falar com o Pai. Alguém Uhum. gostaria de orar? Eu não vejo nenhuma mãozinha. Irmão Paulo, você poderia fazer a oração? Posso fazer, sim. E eu farei outra aqui, e depois a irmã Nice faz a oração cantada. Tá certo. Pode começar, irmão Paulo.
Nosso Pai Celestial, nós te somos gratos pela vida que tu criastes em nós, pelo teu amor, pela criação da família, que é tão importante, pela herança que nós passamos uns dos outros, e que se houvéssemos passado sem pecado, seria uma humanidade extraordinária. Onde estaríamos? Mas o pecado nos impediu, nos dificultou, criou tantas coisas difíceis. Então, nós te pedimos, ó Pai, ensina-nos a andar pelo caminho da justiça em Cristo, pelo caminho do amor, não como um sentimento, porque o amor não é um sentimento. O amor é uma coisa muito maior do que um sentimento. Ele é um dom espiritual verdadeiramente. E nós te pedimos por cada membro da igreja, de todas as igrejas, para que haja um reavivamento do amar em todas as nossas vidas e que isso apareça para o mundo como um dom de todos aqueles que te aceitam como Salvador. Portanto, nós te pedimos isso de um modo intercessor, para cada um de nós começarmos, avançarmos e aperfeiçoarmos em amar. Assim seja, ao Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo Pai, nós sabemos que somos totalmente dependentes de Ti. Cuida, Senhor Deus, do nosso emocional, das nossas heranças genéticas que recebemos, que nem sabemos. Nós somos o que nem sabemos o que somos, Senhor. Tem misericórdia de nós, cuida de todos os aspectos da nossa vida. Que Teu nome possa ser exaltado, que possamos mostrar Jesus Cristo. Nós possamos ter, nós somos Teus filhos, nós temos que ter a herança celeste, a herança que vem do céu, a herança que Jesus trouxe para nós. Jesus veio nessa terra mostrar Cristo, que possamos herdar esse caráter de Cristo. É tanta psicopatia que herdamos através do pecado, Senhor. Mas nós queremos ficar livres dessas maldições das nossas vidas. Heranças de tataravô, bisavô, Senhor, que a gente nem sabe. O Senhor nos perdoe, nos ajude a ter esse conhecimento. Esse conhecimento nos ajuda muito espiritualmente, porque nós somos herdeiros do reino celeste. Nós precisamos ter a posse do caráter de Cristo. E para tanto, Senhor, nós precisamos ter amor. Aquele amor genuíno que Jesus mostrou na cruz do Calvário por nós. Senhor, tem misericórdia, porque a tua palavra fala que vão permanecer três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior de todos é o amor. Senhor, o amor está esfriando, mas que ele não esfrie em nós, que ele possa ser desenvolvido em nós. O amor cura qualquer tipo de psicopatia, doença, qualquer enfermidade. Ó Deus, nos dê amor. Por isso que Jesus nos mostrou o amor do Pai. Ser conosco no restante dessa sala, dessa programação, no restante desse dia também. Ser conosco, te suplicamos, que o Espírito Santo seja derramado em nós, em nome de Jesus. Amém. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti, contrito, perdão imploro, meu
Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia, sim, alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Amém. Amém, Manice. Muito obrigada. Deus seja louvado, né? É uma canção muito linda que falou aos nossos corações. Deus seja tremendamente louvado. Deus continue abençoando a senhora nesse ministério de louvar ao Senhor. Amém? Nós estamos agora no momento das considerações e nós já temos duas mãozinhas aqui levantadas. A irmã Nice, depois a Heloísa. Pode abrir seu microfone, irmã Nice. Depois a Heloísa. Bom dia. Eu tenho uma pergunta, irmão Paulo. Mesmo que o irmão Paulo não tocou assim no assunto que eu vou fazer uma pergunta, mas foi uma oração que eu pedi a Deus uma resposta essa noite. E eu vinha sempre pensando, será que eu estou certa, meu Deus? Eu tenho uma dúvida, mas às vezes eu explico para Deus, não sei se eu estou justificando. E o irmão falou que foi uma mensagem também que ele sentiu vontade de falar, e eu acredito que é Deus me dando essa resposta. Eu estou até emocionada. Porque ontem à noite eu conversei com meu filho, né? E eu não sou avó ainda. E às vezes ele tem vontade de ser pai, às vezes não. E eu acho lindo família, criança quando nasce, uma gracinha, sei que é a bênção de Deus, Deus quer isso. Mas nos dias que a gente vive, difícil, e a gente vê que é uma luta. Um pai criar uma criança nos caminhos do Senhor, e quando vai crescendo, desvia, cada um tem uma direção, escolhe, tem livre-arbítrio. Eu até comentei isso com ele. Aí, eu não tenho pressa de ser avó. Eu deixo ele decidir ser pai. Eu só tenho um filho. E por causa dessa responsabilidade que a gente tem, e às vezes pela natureza da gente, que são avós, assim, é de idade, tem experiência com Deus, pela natureza, pelo caráter da gente, assim, que precisa ser transformado, e vem aquela criança, que o irmão falou do caráter. Eu estou errada, irmão Paulo, de não ter pressa de ser avó e não ter esse sonho, sendo que eu acho lindo uma criança. Mas o meu pensamento é a educação para o reino de Deus, porque a pessoa desvia e a gente sofre quando vê um filho longe dos caminhos do Senhor. E eu pedi a Deus, Senhor, será que eu estou errada? Ou egoísta? Ou é falta de fé? Eu pedi a Deus, e o irmão hoje falou sobre essa direção aí. E eu fiquei assim, sabe? Falei, oh, meu Deus, me responde aí, irmão Paulo, se por causa da educação cristã, porque eles desviam, aí vem aquela linda criança, o sonho da gente é de levar para os caminhos do Senhor e depois desvia. E por eu pensar de não ter essa vontade de ser avó, por isso, me responde, por favor. Desculpa aí pela pergunta. Veja só, a gente ter esse cuidado, fazendo uma análise dentro da sua família, sobre o seu filho e assim por diante, é muito justo. A gente ter o cuidado, buscar compreender,
e não querer forçar, porque algumas mães insistem que um filho case o mais rápido possível e ela possa ser vovó ou vovô, né? Então, essa insistência eu não considero boa, porque cada um tem o seu tempo e a gente deve orar pela disposição daqueles jovens se entregarem a Cristo. Agora, isto a gente não tem um comando. A gente pode fazer a melhor coisa possível para isso. Pode. Agora, também tem que entender dentro da estrutura familiar. Porque, por exemplo, há filhos e filhas que ficam em oposição aos pais. Se a gente não entender isso, é um fato, é um dos fatos na vida das famílias, né? A gente pode precipitar alguma coisa que não é muito adequada. Então, não ter pressa em si não é nenhum problema. Entender que é preciso mais tempo, é preciso amadurecer mais, por exemplo, é preciso desenvolver sua vida profissional para ter um melhor equilíbrio na vida familiar e assim por diante. Isso não é um problema, não. Orar, nesse caso, no seio da família, entendeu? Conversar, se for fácil conversar, entendeu? Às vezes é quando a gente abre o coração para o outro, pode falar de um erro seu, de uma maneira de interpretar a vida que o outro não, o mais jovem não concorda, entendeu? Entender a posição. O diálogo é a grande força da coisa, de tudo, porque o diálogo diálogos, o conhecimento claro. Sempre que o conhecimento é claro, as almas, vamos dizer, se comunicam, se interagem positivamente. Eu acredito que essa seja uma posição muito saudável. Obrigada, irmão. Eu entendi. E é isso aí mesmo, que eu penso na ensino cristão para ir para o céu, é a luta, e ele mesmo percebe que ele não está preparado. Até ele. Então, eu não insisto, eu deixo ele resolver. Tá bom? Sim, sim. Obrigada, irmão Paulo. Obrigado também. Obrigada, irmã Nice. Heloísa, abre seu microfone, querida. Bom dia a todos. Estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, quando o Paulo, né, estava falando aí sobre essas questões, né, das nossas heranças, né, hereditárias e aquelas que nós temos cultivadas, né? Então, Ellen White, ela nunca foi psicóloga, ela nunca foi cientista, né? Mas Deus a inspirou em vários livros do Espírito de Profecia, Mente, Caráter e Personalidade, Orientação da Criança e tantos outros livros. Ela deixou tantas orientações falando sobre esse assunto, sobre o caráter, né, que a gente herda ali, né, o que a gente herda dos nossos antepassados, e ela fala das maldições hereditárias. E a gente vê isso, né, gente, como a miséria que é o pecado. O pecado é uma miséria. E ele vai trazendo misérias de geração a gerações, né? E isso vai afetando o psicológico, né? Aí, de famílias por gerações e gerações. A gente vê isso, às vezes, em filhas que replicam o comportamento de suas mães, né? De casar com homens alcoólatras, de filhas, às vezes, que acham que apanhar, né, ali do marido é normal. Então, essas coisas, né, filhos, homens, né, que acham que ser agressivos é uma coisa normal, porque ele viveu isso ali dentro do lar. Os abusos, né, sexuais. Então, são tantas misérias que Satanás tem colocado na vida das pessoas, né? E nós trazemos muitas dessas misérias na nossa alma. E também temos que lidar com várias pessoas com quem convivemos, na igreja, fora da igreja, pessoas com quem convivemos aqui na nossa vida diária,
E nós temos que sermos luzes na vida dessas pessoas que estão cheias de misérias, né? Cheias de sofrimento, pessoas que não sabem lidar, né? Aí com a libertação dessas misérias, né? Então, eu acredito que Deus hoje nos colocou no banquinho aqui dessa escola para mais uma vez a gente entender que Satanás ele deseja aprisionar, né, essas pessoas nessas misérias, perpetuando, né, isso nas famílias, nos lares, e não deixando com que as famílias elas se libertem disso. E aí ele quer que as pessoas sejam prisioneiras de medicamentos, que as pessoas vão tomar ali medicamento para o resto da sua vida, né, que elas vão ter que fazer terapia para o resto da sua vida. Então, não é assim. Jesus, ele trouxe uma solução para essas misérias. E a solução de Jesus Cristo se chama amor e perdão. Porque quando você aprende a amar e a perdoar, você se liberta dessas misérias, né? Então, é por isso que sozinhos nós não damos conta, às vezes, de nos libertarmos. Nós precisamos dos profissionais da saúde, né, que vão nos ajudar a sair desse círculo, mas também precisamos de Jesus Cristo, porque sem Ele nós jamais conseguiríamos vencer aquilo que nós não damos conta de fazermos sozinhos. Então, eu sei que muitas pessoas estão aqui agora na sala, muitas vão ouvir talvez mais tarde pelo YouTube, né? E você pode dar fim a essa miséria que você vive, né? Nós temos um Jesus, um Salvador, né? Que já morreu na cruz por nós e ele deixou 2 antídotos para as misérias chamada pecado, que é o amor e o perdão. Que você possa sentir hoje preenchido o seu coração, a sua alma, daquele que pode restaurar cada caco. Jesus pode colar os cacos da sua vida. Aquilo que Satanás quebrou, aquilo que Satanás te machucou, né? Aquilo que ele faz com que você chore, que você sangre lá por dentro e que você não vê uma solução, uma saída. Jesus hoje ele fala para você: eu sou a saída, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é através de Jesus Cristo, juntamente, né, com os profissionais da saúde, juntamente, às vezes, com uma medicação que a pessoa precisa tomar por um determinado período. Sim, você pode ser liberta, né? Esse é Jesus. Ele prepara profissionais ali que são zelosos, né? Que vão falar dentro daquilo que está de acordo com assim diz o Senhor. Existem muitos profissionais que são instruídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Temos só que tomarmos cuidados, né, gente, com profissionais que não estão de acordo com assim diz o Senhor, né? Mas que Deus te abençoe, que nessa manhã você possa sentir o abraço do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele é a fonte, né, de amor, de perdão, e ele pode nos tirar de qualquer tristeza, fundo do poço, de qualquer armadilha que o inimigo tenha criado para cada um de nós, para que o nosso caráter seja deturpado, né, e assim ficarmos prisioneiros de Satanás. Mas Jesus, ele nos resgata, e isso é fantástico. Um bom dia para todos. Bom dia, Elô. Muito bem colocado. Que Deus, que Jesus esteja sempre no controle de tudo. Irmã Miriam. Bom dia, amados. Bom dia. Bom dia. Jesus é o nosso libertador, né? É o nosso melhor amigo e é o melhor psicólogo. Eu tenho experiências de heredições, de heranças, né? De heranças hereditárias na minha vida, que por muito tempo me aprisionaram. E conhecereis a verdade vos libertará. Né? Estando mesmo no nosso momento a sós com Deus, conversando com Ele, desabafando, colocando tudo diante do Senhor, colocando a nossa vida
é que nós vamos conseguindo vencer um pouco a cada dia, na força e no poder do nosso Pai. E eu gostei muito desse trecho aqui do Espírito de Profecia, onde fala da nossa responsabilidade, porque tudo aquilo que nós recebemos e não conseguimos vencer, nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Então, no dia a dia, a gente pode passar essa herança para os nossos queridos. E até que a gente descobre isso, o estrago pode ser muito grande. Aí o inimigo vem acusar, né? Ele é o acusador. Então, isso vem limitar a nossa fé e aumentar a nossa responsabilidade e culpa. Então, por isso que nós temos que nos agarrar com Jesus e pedir a Ele, né, para nos dar sabedoria na nossa responsabilidade do dia a dia, porque Ellen White falou, esta é uma responsabilidade que não podemos nos livrar. Nossas palavras, nossos atos, nosso traje, nosso procedimento, até a expressão fisionômica tem sua influência. Da impressão assim feita, dependem consequências para o bem ou o mal, que ninguém pode computar. Todo impulso assim comunicado é uma semente que produzirá a sua colheita. Olha que sério, olha a nossa responsabilidade. Atira aí uma pedra no lago, e ela forma-se uma onda, e a ela se seguem outras, e crescendo as mesmas, o círculo amplia-se até atingir a margem. O mesmo se dá com nossa influência. Além do nosso conhecimento e arbítrio, ela atua em todos, para bênção ou maldição. Então, achei isso aí muito sério, muito verdadeiro, tremendo, e como que são coisas simples, né, que a gente não atenta para isso. E, às vezes, por uma simples palavra, um simples gesto, um olhar, a fisionomia é tudo. Você vê a pessoa, você pode sentir como ela está. E eu, por muitas vezes, meu filho falou comigo, nossa, mãe, só está fazendo igual a minha avó. Então, olha como que a gente é observado, como que nós somos o espelho, né, para outras pessoas. E que Deus tenha misericórdia e que nos ajude, mas que para isso nós tenhamos, né, o coração aberto e disponível para ser trabalhado pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Belo trecho lido, muito pertinente mesmo, muito bom. Obrigada, irmã Miriam. Deus seja louvado. Irmã Rose, poderia fazer sua consideração e fazer a oração final também, irmã Rose? Depois eu vou Posso? partilhar o hino. Posso. Eu vou postar aí rapidinho, pode ser que é mais fácil? A pergunta? Pode. Só um minutinho. Ok. Ai, peraí, ai, meu Deus, confundi. A senhora vai É, compartilhar? vou, é porque é a pergunta mais fácil, em vez de eu ler, quer dizer, de eu ler não, de eu falar e tudo, eu achei melhor escrever. Tá aí, deixa eu conseguir. Se o irmão puder ler, é, é, ele lê e responder. Não apareceu aqui. Ah, você colocou no chat. Irmão Paulo, ela colocou uma pergunta no chat. Aí ele pode ler em voz alta ou não, ou eu leio para ele mesmo e responde. Irmão Paulo, tá lendo aí no chat? Vou ler. Está escrito assim:
uma criança até os 20 anos criados por pais frios, que, aí faltou o resto, o pai sempre depreciou verbalmente e a mãe sempre foi omissa, nunca foi corrigido, embora não seja um adulto mimado. Ele tem um senso de querer a aprovação do pai e, ao mesmo tempo, um pavor medonho na presença dele. Até 2019, só de saber que iria encontrar com o pai, tremia, ficava ansioso, nervoso. Teve vezes de chegar a ter que beber 2 latas de cerveja para enfrentá-lo numa conversa simples de negócios. Ele, 60 anos, e os pais, acho que 86 anos, 86 anos, 86 ou 87. Mas hoje parece ter desenvolvido as características de um borderline, ou seja, ele está chegando perto da psicose. Desenvolveu com esses traumas como um alcoólatra, embora tenha vencido esse vício ultimamente. Também é observado que a inteligência emocional foi bastante afetada e a empatia, e às vezes, em alguns casos, parece que a reação cognitiva também. Mas até 2 anos atrás, com a ajuda da pandemia, se afastando da neurose familiar, veio se desenvolver melhor. Com tudo isso, ele tem dificuldade de se entregar, confiar genuinamente imagino que seja a Deus. Tem mais coisa, detalhes, mas é complexo explicar. Veja só, eu vou fazer uma síntese desse processo, entendeu? Esse pai, ele impediu o desenvolvimento do si mesmo. Esse homem, hoje é um homem, né? Ele tem dificuldade dele se sentir ele mesmo, dele poder falar, se expressar, atuar responsável. Então, ele ficou preso a uma dependência da aceitação paterna. Eu não sei se o pai está vivo, se eu bem entendi, se esse pai seria uma coisa muito poderosa, esse pai buscar o perdão dele, confessar o seu erro, seria muito poderoso isso. Mas não sei se isso é possível. Agora, essa criança que ele foi, é um resultado do que a gente trouxe aqui, sobre a responsabilidade e criar uma... Ele está numa situação, talvez tenha melhorado, mas ele chegou perto de sair da neurose para esquizofrenia. Saiu muito próximo à destruição do eu sou. Mas, assim, nós podemos orar, eu posso expressar isso como um momento de que eu elevo a minha palavra ao nosso Pai Celestial, pedindo que o Pai Celestial se apresente a ele como pai e substitua a paternidade do outro, que foi absolutamente inconveniente para ele. Para que ele aprenda quem é ele, para que ele nasceu, o que ele ainda tem tempo para fazer na vida, para se realizar como pessoa e contribuir com amor, aprendendo a amar, sentindo-se amado e retribuir amor para as pessoas. Essa é a minha prece e a minha oração por ele. Amém. Amém. A prece de todos nós. Que Deus abençoe. Obrigada, irmão. Irmã Rose, faça a oração. Nós vamos encerrar. Muito obrigada, irmão Paulo, pela mensagem. Realmente o Senhor trocou a mensagem na sua mente, foi muito pertinente, foi muito louvável. Que Deus continue te usando a todos nós. Que possamos sempre ouvir a voz do Senhor, andar este é o caminho. Que o Espírito Amém. Santo possa gerenciar os nossos sentimentos, a nossa emoção, que possa abençoar os pais desta terra, os filhos, os netos, os bisnetos, todos possam ser abençoados. Que possamos ser blindados pelo Espírito Santo, o nosso emocional, a nossa vida todinha. Irmã Rose, por favor, faça oração, que Deus abençoe a todos. Depois eu vou partilhar o hino. Senhor, obrigada, Pai, por estarmos aqui. Então, boas condições, Senhor, para ouvirmos
essas palavras, né, de conforto, de alerta, né, para que nós possamos, Pai, ter uma visão diferente, de poder compreender o próximo, porque isso não só ajudará o próximo, como a nós mesmos. E o exemplo disso foi Jesus, né, o maior exemplo. E por meio da sua serva, né, Ellen White também, como a irmã, que eu esqueci o nome dela, ela disse, ela disse trechos, né, de que a Pena Inspirada, ela nos instrui que é necessário que nós precisemos entender, compreender esses fatores de ordem psicológicas, emocionais, para lidar com o próximo. Então, que o Senhor, Pai, o Senhor possa nos imbuir, Pai, com Teu Espírito Santo, para que realmente a gente possa procurar compreender, buscar no Senhor para lidar com esses fatos, né, com o nosso próximo, porque realmente assim será mais fácil de até a pessoa mesmo aceitar o Senhor, de poder compreender a eles mesmos e ao próximo. Obrigada, Senhor, por tudo, que o Senhor possa nos dar mais uma semana na Tua presença, na companhia e proteção dos Seus santos anjos. Perdoa nossos pecados e as nossas falhas. Agradeço por tudo e abençoa, Pai, e nos dê discernimento. Abençoa a nossa mente, o nosso coração. E abençoa também nossas mãos, nossos olhos, nossas pernas, para que andemos, Senhor, segundo a sua vontade, e fazendo, Pai, para que sejamos sal da terra, luz do mundo. Obrigado por tudo, em nome e por amor de nosso Senhor Jesus. Amém. Sublime amor, amor de Deus, que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém
Amém. Sublime amor de Deus possa alcançar todos nós neste dia. Amém? Deus abençoe a todos. Bom dia, pessoal. Bom Até dia, Deus amanhã, abençoe a Dia a 5 todos. todos. horas, viu? Amanhã. Todos amanhã, 5 horas. Tudo bem. Bom dia a todos. Bom Bom dia. dia para Obrigada. todos. Amanhã é Deus mensagem aí com acompanhe. a irmã Leia. Abençoe desde já, irmã Leia.